Boa noite a você que nos acompanha pela página da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos iniciando hoje, no setor pastoral Cruzeiro, a Semana Social Brasileira, a sexta Semana Social Brasileira, cujo tema é Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. As semanas sociais têm o objetivo de ajudar na discussão sobre os rumos do nosso país, de propor caminhos de transformação da sociedade pelo viés da defesa da vida, da justiça e da solidariedade, olhando com especial atenção à vida mais fragilizada. Para isso, a sexta Semana Social tem como tema Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. Este tema remete aos 3 T's que foram gestados no primeiro Encontro Mundial do Diálogo com os Movimentos Sociais, em outubro de 2014, em Roma, convocado pelo Papa Francisco. Em seu discurso, o Papa Francisco afirma: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Queremos realizar esta Semana Social como um grande mutirão. Por isso, contamos com todas as forças vivas presentes que se disponham a construir uma nova sociedade. Bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando, vá curtindo, vá compartilhando essa live. Nosso objetivo aqui é trazermos pessoas, amigos, companheiros, para estarmos falando sobre essa proposta do Papa Francisco. E hoje nós temos a alegria de receber a Dora Soares, que, além de cientista política, é uma amiga pessoal, uma companheira, e ela vai estar falando sobre qualidade de vida, o sentido das políticas públicas. Seja bem-vindo, Dora, seja bem-vindo nesse espaço que nós temos aqui do setor pastoral Cruzeiro, para estarmos tratando sobre essa temática da sexta Semana Social, hoje enfocando qualidade de vida, o sentido das políticas públicas. Dora? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra para mim estar participando dessa discussão que tão corretamente o Papa Francisco coloca, que é a defesa da vida com dignidade, que é, para mim, o sentido da vida de todos, né? Então, eu vim com prazer falar sobre o sentido das políticas públicas, porque nós vivemos... bom, posso ir entrando então, Mauro? Já vou começando. Boa noite a quem estiver participando. Muito obrigada. Nós vivemos uma democracia, né? Nós, como país, o que nos define é o território e o sistema político, né? Nosso sistema político é a democracia. A democracia é o governo de todos para todos. O que todos queremos? Qualidade de vida, dignidade, trabalho, moradia, lugar para terra para plantar, para viver bem, né? Esse é o sentido e a necessidade da vida de todos. Se estamos numa democracia, então o sistema é feito e financiado por nós, porque nós pagamos impostos para que a administração, isso é democracia, isso é um sistema representativo. Você o financia a fim de que ele administre o bem comum, né? Então, a gente tem que retomar um pouco algumas questões, um sentido das palavras, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado na política, mas as políticas públicas na democracia têm como função essencial garantir a qualidade de vida da população. E o sistema democrático, que é representativo, ele só se efetiva como tal se nós sabemos o que queremos.
né? Porque alguém só nos representa se nós dizemos o que nós queremos para que ele represente. Poder para que o outro decida sobre a nossa vida. Isso não é a democracia. A democracia é você, primeiro, ter seu sonho de mundo, que mundo você quer viver, que país você quer viver, e aí saber se o governo, se a administração pública está te representando e garantindo essa qualidade de vida que você deseja. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui da nossa região, eu sou aqui de Guaratinguetá, né? Nós somos do Vale do Paraíba. A água nos define, né? O rio nos identifica como grupo. Então, o Rio Paraíba tem a bacia. Então, pelas nossas cidades, corre água por todos os lados. 1% da água do planeta é potável. Dá para perceber onde nós vivemos? Nós vivemos num local em que há tanta água potável. Qual o sentido das políticas públicas na nossa vida? Garantir a qualidade dessa água para todos. A água é bem comum. Embora estejam querendo vendê-la, o subsolo é um bem comum e a água é um direito de todos, né? Então, quando falamos em qualidade de vida, em terra, trabalho, não tem como plantar. Ninguém imagina os árabes colocando fogo no petróleo. Porque o petróleo é a fonte de riqueza. Qual a nossa fonte de riqueza? Água. Qual das nossas cidades tem um esgoto 100% tratado? Né? Essa é a primeira política pública fundamental para garantir a qualidade da nossa vida. Esgoto tratado, lixo reciclado, destinação correta do lixo, não poluição do rio. E o desenvolvimento da cidade pensado a partir da preservação da água. O que acontece conosco hoje? A cidade se desenvolve em cima do interesse do setor imobiliário, não em cima do princípio de que a terra tem uma função social e da garantia da qualidade de vida dos moradores daquela região, que também são os que financiam a administração pública. Nós pagamos impostos a fim de que a cidade seja administrada para a nossa qualidade de vida, pelos quais nós saberemos se os governos estão sendo devidamente representativos. A água é a primeira questão. Ela é um bem que vai gerar a qualidade de todo o resto. Nós vivemos num local essencialmente privilegiado. E o que nós fazemos? Destruímos. Então, nossa postura tem que mudar. Das políticas públicas é que elas devem garantir a nossa vida com qualidade. Então, para que a terra seja plantada, né? Para que as futuras gerações tenham direito à vida com qualidade, a água é uma questão fundamental, principalmente para nós aqui no Vale do Paraíba, que vivemos ao lado do rio e com a bacia, que vem da Serra da Mantiqueira e do mar, atravessando as nossas cidades, né, os rios todos. Então, da zona rural ao Rio Paraíba, nós temos que preservar as nascentes, a qualidade da água, o lazer, porque qualidade de vida também implica em lazer. E a água nos dá essa garantia. E ela é um bem comum, então ela tem que ser pensada a fim de que todos tenhamos acesso e que ela seja de qualidade, né? Nós precisamos, ela tem que ter regra no espaço urbano. Existe um documento chamado Estatuto das
cidades que regula o desenvolvimento das cidades. Então, você já não tem como mais permitir um desenvolvimento que não seja bem elaborado. Então, as cidades crescem, as pessoas, né, tem aumentado a população. Qual a característica das cidades brasileiras? Ela tem um centro, que tem o desenvolvimento comercial, a farmácia, o hospital, e aí ela lança bairros distantes, criando uma especulação imobiliária nessa área intermediária, e esses bairros distantes, às vezes, não tem esgoto, não tem... Todos esses benefícios chegam nesses bairros, eles hipervalorizaram a área intermediária. As pessoas têm, então, as pessoas que vão morar nos bairros distantes, esses bairros não seguem as regras do Estatuto das Cidades. Então, não tem o desenvolvimento, não tem farmácia, não tem supermercado. Então, quem vai morar mais longe, além de vai ter que pegar ônibus para tudo o que vai fazer. Além de estar morando longe, não tem o hipermercado, o socorro, a creche, a escola. Porque para você desenvolver as cidades, pensando com qualidade no espaço urbano, a cada novo bairro que tenha 200 casas, né, 4 pessoas por casa, já são 800 pessoas, cadê as crianças? Cadê a área de lazer? Onde é que essas pessoas vão ter acesso à alimentação, à farmácia, ao hospital, ao pronto-socorro? Aqui em Guaratinguetá, é tudo na área central. Então, toda a periferia tem que vir para a área central. Não tem sentido, essa é uma cidade desordenada. Ela precisa ser projetada, elaborada, precisam ser estabelecidas, como, por exemplo, o imposto progressivo. O que acontece com a gente? A gente paga o mesmo preço de imposto no IPTU por metro quadrado, não importa a área, vale menos, né? Como o imposto não é progressivo na maioria das cidades, a gente acaba tendo uma injustiça, os nossos impostos são muito injustos, né? O imposto tem que ser sobre a riqueza, o imposto tem que ser sobre o lucro, sobre o juro, e, na verdade, nós pagamos muitos impostos sobre necessidades básicas, sobre consumo. O alimento não tinha que ter imposto, né? Tinha que ter subsídio. Remédio não tinha que ter imposto, consumos essenciais. Todos vamos gastar. E, no entanto, 60% do nosso imposto é sobre consumo. É um imposto injusto, porque nós pagamos igualmente, milionários e miseráveis, o mesmo imposto sobre o quilo do feijão. E todos necessitamos de comer feijão, né? Milionário não deve comer tanto feijão como a gente, mas pagamos o mesmo imposto. Então, o imposto não é injusto nesse país. Como é que a gente sabe isso? Exercendo a cidadania e a democracia. Como é que nós vamos construir o direito à terra, a teto e trabalho, se a terra foi apropriada por poucos? Então, nós temos que redirecionar. Não é porque a terra é minha que eu posso destruir a nascente. A nascente é um direito de todos, é um bem comum. Eu terei que preservar. Então, existem regras legais e nós precisamos conhecer, porque senão não exerceremos o que chamamos de democracia. Nós acabaremos outorgando a outro a decisão sobre nós. Nós estamos num momento delicado nesse país, em que nós precisamos ter claros os nossos direitos. Nós vivemos em sociedade para viver bem. Por isso a financiamos, por isso pagamos os impostos. Então, há algumas questões hoje, que é essa questão do teto, terra e trabalho, são os que constroem a nossa dignidade.
nada em comum se não for para a construção da igualdade. E essa igualdade também tem que ser alterada pelo como se faz as políticas públicas. Então, isso é histórico. Então, nós, com as políticas públicas, precisamos construir o direito à igualdade. É a política pública que vai investir, por exemplo, em abertura de novas frentes de trabalho. Um exemplo muito claro, e como eu estou falando da questão ecológica, e como estamos falando da criação, e também do direito das futuras gerações, nós não podemos administrar nem pensar a vida como se acabasse conosco. Nós iremos, mas a vida continuará. E as futuras gerações têm direito absoluto à vida com qualidade. Então, tem um ditado africano que diz: a terra que nós vivemos, nós não herdamos nós dos antepassados, nós emprestamos dos nossos filhos. Preparamos para que eles vivam melhor. Isso é fundamental de entender. O direito à qualidade de vida, à terra, trabalho, é de todos. Então, nosso papel, o direito que nós de conhecer manga no pé, beber água potável, de faz jabuticaba. O que nós vivemos é um sistema capitalista extremamente cruel, em que 1% da população mundial é dona de 80% da riqueza. Isso é uma injustiça. As políticas públicas, que são financiadas por todos, elas têm que intervir no sentido de garantir e construir a igualdade. Não é o que nós estamos vivendo, porque nós vemos aí que os bancos receberam 1,2 bilhões de ajuda, de financiamento. Para quê? Os bancos têm ganhos sistemáticos. E, no entanto, as políticas públicas tinham que garantir, nesse momento de pandemia, exatamente o quê? A pesquisa, a educação pública, né? Para que a gente resolvesse esses problemas de forma autônoma. Então, as frentes de trabalho, o dinheiro público tem que ser investido, a fim de que todos, porque todos pagamos direto ou indiretamente. Se eu não pago diretamente o IPVA, o IPTU, eu pago na roupa que eu compro, na bebida, na comida, em tudo nós temos impostos. Então, nós financiamos sistematicamente o Estado brasileiro. A democracia é bem comum. Então, todas as políticas públicas têm que ser voltadas necessariamente para a qualidade de vida de todos. Eu estou repetindo, porque isso, eu estou tendo a honra de fazer a abertura dessa semana, muito obrigada, e a semana inteira discutirá esse tema, e a fala do meio, né, da criação. Então, nós temos que pensar isso de forma coletiva. Não existe ser humano que não tenha direito à vida com dignidade. E a vida com dignidade é vivida com respeito à natureza. Porque nós, igualmente natureza, precisamos uns dos outros, nos alimentar. E nos alimentar de forma saudável. E a água tem que ser potável. E nós temos, acima de tudo, que reconhecer quem somos e onde estamos. Estamos no lugar mais agradável do planeta. Estamos no meio da água potável. Se não nos pensarmos como região, como vale, se não pensarmos a bacia do Paraíba, se não pensarmos que as gerações futuras têm direito à qualidade de vida, continuaremos com essa situação absurda de esgoto não tratado e da destinação do lixo. Esse momento de grande desemprego, uma frente e uma fonte de riqueza que as políticas públicas deveriam necessariamente estar
contemplando, por exemplo, o lixo seco das construções. Ele é inteiramente reciclável. Cooperativas poderiam abrir e abririam uma frente de trabalho. Mas o que acontece? Esse entulho é jogado de forma irregular e irresponsável. Mas ele é fonte de riqueza. Como o plástico, como o vidro. Então, cada linha do lixo, cada frente de áreas do lixo, o plástico, o lixo de construção, todos são frentes de trabalho e são recicláveis. O que nós continuamos insistentemente em fazer? Poluir, destruir, acumular, prejudicar. Nós vivemos em sociedade, se nós vivemos de forma solidária, se nós vivemos sob um sistema que é para o bem comum, nós temos que começar a exigir que as políticas públicas encontrem soluções que abram frentes para a inclusão social, para a construção do direito comum à vida e à qualidade dela, né? Ao trabalho, a você trabalhar e poder conquistar seus sonhos. O que nos identifica como ser humano em comum é que temos as mesmas necessidades de educação, saúde, alimentação, vestuário, moradia, trabalho. Isso é o que as políticas públicas têm que garantir que seja de qualidade, porque essa é a condição básica para o exercício integral de nossa humanidade. O que é o especial do ser humano? É a criatividade, é a inteligência, é a pesquisa, é a criação. Como podemos exercer nossa humanidade de forma integral se passamos necessidade? Se destruímos aquilo que nos garantirá o futuro? Se desistimos de sonhos? Então, as políticas públicas e a administração fundamental é garantir que essa base comum de todos nós, que são essas necessidades, elas têm que ser supridas com a maior qualidade possível. Por quê? Porque se eu passo fome, minha criatividade fica onde? Meus sonhos vão ser construídos de que maneira? Nós vivemos um estado que é extremamente cruel e fomos afastados da cidadania. Um exemplo muito claro disso. Todos temos direito à saúde, pagamos impostos e, portanto, financiamos um projeto que é fantástico, que é o Sistema Único de Saúde. E essa pandemia deixou isso muito claro, de forma perfeita. O que nós, cidadãos brasileiros, acabamos fazendo? Desacreditando na política, trabalhando, fazendo hora extra para pagar o quê? Plano de saúde. De novo, o que já está pago. Então, nós precisamos aprender a ser mais cidadãos, a exigir aquilo que já está pago seja de qualidade. Porque se o sistema de saúde não funciona, isso é uma denúncia. Não é óbvio. É um crime. Como é criminoso a gente trabalhar mais para pagar de novo a mesma coisa, como as escolas públicas. Eu sou uma pessoa formada pela escola pública. Do primeiro ano, que a minha época era a primeira série, à faculdade, eu só estudei em escola pública, que era de qualidade. E é isso que nós temos que recuperar. Porque nós trabalhamos mais para pagar aquilo que já está pago e que impede de realizarmos o sonho. Então, o brasileiro ele trabalha mais para pagar o plano de saúde que o SUS deveria cobrir com qualidade. E a escola dos filhos, que a escola pública deveria atender com qualidade. Isso é saber exigir seus direitos. O que acontece? Você trabalha mais não para financiar seus sonhos, a festa de 15 anos, o passeio de férias, o carro novo. Um vai construir conforme a sua própria criatividade. Então, nós temos que exigir que aquilo que nós pagamos seja de qualidade, porque senão nós estamos pagando 2, 3 vezes a mesma coisa
e deixando de exercer nossa cidadania, deixando de compreender o que é democracia. É o governo de todos para todos. Os cargos são representativos, administram o bem comum. Então, o papel do legislativo é essencialmente fiscalizar. E nós, como cidadãos, nós temos que saber onde queremos viver, que forma nós queremos a nossa cidade, como terra, trabalho e teto vão garantir que nós possamos viver a nossa humanidade, a nossa criatividade, os nossos sonhos. As políticas públicas, elas são fundamentais, porque são elas que vão garantir uma cidade para todos, com calçadas que todos andem. Nós estamos envelhecendo. Então, o planejamento urbano tem que garantir que os nossos rios possam se encher e estar vivos, que todos possamos andar sem o perigo de cair, que as nossas ruas não ofereçam perigo, estejam iluminadas, que os nossos filhos e os nossos idosos e nós mesmos tenhamos áreas de lazer para o convívio, porque o que combate a violência não é cada um trancado em casa, é o convívio. São os times de futebol, são as políticas de cultura, os eventos, a formação, né? As times de vôlei, basquete, futebol, de todos os esportes das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas escolas, que os nossos jovens possam se divertir, estar juntos sem ter o consumo. O sistema capitalista é cruel. Hoje, nossos filhos só saem se tiver dinheiro. Cadê o campo de futebol? Cadê as quadras para nós irmos torcer juntos? Para nos apaixonarmos em grupo e não pela internet? Para construirmos um eu coletivo no convívio pela paz. Então, são as políticas públicas de esporte, de cultura. Cadê os grupos de teatro, de música, que a política pública deveria garantir para que os nossos jovens convivam, tenham um refinamento intelectual e espiritual, porque cantam, dançam. Isso não é uma política pessoal. Isso é o que a educação pública tem que garantir, o que a política pública de esporte tem que garantir, o convívio. Quando vão garantir isso? Quando nós entendemos que nós, como cidadãos, financiamos o Estado brasileiro, financiamos a educação, a administração pública, o município, e quando nós pensar a vida por nós elegemos alguém para representar e garantir que os nossos sonhos, que as nossas intenções sejam realizadas. Então, a gente tem que olhar a nossa cidade e pensar o que eu gostaria que fosse o lugar que eu vivo. O que é essencial aqui? O que viver num vale entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira significa? Onde estão as aves incríveis? Porque esses morros são todos pelados e cheios de cupim. Cupim não é plantação. Cupim é terra devastada. Como restauramos a Mata Atlântica? Como restauramos a beira do rio para garantir água potável? Como garantimos que idosos, crianças, pessoas com deficiência, possamos todos andar livremente na rua, sem risco, sem perigo, sem medo de cair? Quando as nossas calçadas serão rebaixadas e arrumadas o suficiente para que as cadeiras de roda e os carrinhos de bebê passem livremente? É essa cidade que nós temos que pensar. A cidade que nós queremos viver e que nós financiamos. Então, quando a gente fala em teto, terra e trabalho, a gente fala do direito básico da construção da humanidade. Como seres humanos, isso é fundamental
para a nossa existência. Então, nós precisamos discutir a função social da terra, nós precisamos combater a indústria do capital, né, o dinheiro. Nós vivemos um sistema capitalista. O que significa? Capital é dinheiro. Então, é um sistema, nós vivemos num mundo onde a lógica não é o ser humano, é o dinheiro. Nós temos que combater essa lógica. O dinheiro não é mais importante que a dignidade humana. Ele deve servir para financiá-la. E financiá-la para... Não é para garantir o privado, é para garantir o bem comum. O acesso ao trabalho, o acesso à vida com dignidade, e que isso tenha uma estética, né? Uma vida feliz tem uma estética. Que estética que é essa? Uma estética de paz. Uma estética que garanta que as frutas nossas originárias estejam plantadas e preservadas. Que tenha jabuticaba até o meu tataraneto. Que ele não tenha que comprar a laranja transgênica. Que, né, o que é o alimento transgênico? É aquele que sofreu uma modificação tal que o agrotóxico não mata. Ora, eu não quero matar com gosto de infância, que seja o mesmo sabor que a minha avó chupou laranja Serra d'Água ou Lima, né? E a minha bisneta também. Como a gente preserva isso? Com as políticas públicas, com o financiamento que nós fazemos do Estado. Com esse grupo, é melhor. É a nossa essência. Nossa característica é a vida em grupo. Então, nós precisamos de áreas de lazer, nós precisamos que os nossos jovens possam se divertir sem ter que ter dinheiro para isso, né? Então, eles têm que ter políticas de esporte, de cultura, de formação, né? Estimular o convívio, né? Cumprimentar nossos vizinhos, propriedade privada, mas que ela tenha uma função. E que o desenvolvimento urbano não seja cruel, como é hoje o que nós vivemos. Bairros distantes, em que os jovens, para qualquer coisa que façam, têm que ter dinheiro para pagar o ônibus, e, no entanto, foram morar em áreas distantes, porque era o lugar que te conseguia pagar o aluguel ou comprar uma casa. Então, você vive a contradição. A hora que a pessoa mais carente dá um passo para a qualidade de vida, que é comprar sua própria casa, fica na periferia. Tudo que ela vai fazer, ela tem que pagar transporte. E o transporte público, muitas vezes, não é de qualidade e nem de fácil acesso. Então, nós temos que repensar o urbano e o rural de forma que ele satisfaça as nossas necessidades, garanta a qualidade de vida e nós possamos exercer nossa cidadania com maturidade, porque nós pagamos os impostos. Então, agora nós precisamos amadurecer o mundo que nós queremos viver, porque uma vez satisfeitas as nossas necessidades e construído a igualdade social, nós, enfim, conheceremos o que é especial na nossa humanidade, nossos sonhos e nossa criatividade. Mauro, eu não sei aí se eu continuo falando, se alguém quer dizer alguma coisa, estou indo. Você quer me dizer? Só queria reafirmar aqui que a Sexta Semana Social Brasileira está sendo realizada em mutirão, na pluralidade cultural e étnica do Brasil, assim como no ecumenismo e diálogo interreligioso. A iniciativa é inspirada pelos diálogos do Papa Francisco com os movimentos populares na luta por terra, teto e trabalho. As ações visam discutir, entender e sugerir soluções para as questões sociais, como a Dora está apontando, em especial dos setores excluídos. Acho que é interessante falar dos excluídos e dos marginalizados pela sociedade, a partir dos eixos de democracia, soberania e economia.
Seria interessante, você pode falar um pouquinho dessa questão dos excluídos e marginalizados, Dora, se possível. Ai, meu Deus. O microfone. Ah, bom, o microfone tá, que deu probleminha. Posso sim. Então, da população de rua, nós vamos falar dos excluídos em especial aqui nesse país, né? Primeiro, a população indígena, que está sendo dizimada, né? Por roceiros, dos garimpeiros. Então, nós temos essa questão que a população indígena, há 500 anos, vem sistematicamente sendo roubada, dizimada, morta com extrema violência. E no litoral, em Ubatuba, comunidades indígenas, né? Nós temos em Paulo comunidades indígenas para além da Amazônia, né? Nós temos a Amazônia toda aí que está sendo destruída. Então, nós temos um papel fundamental de respeito a essas populações. A população indígena, que é o povo originário, dono de toda essa terra. Então, nossa história de sociedade brasileira é uma história de roubo e violência. A violência é estrutural na nossa sociedade. Nós não somos um povo calmo e pacífico, nós precisamos construir isso. Mas nós somos um povo violento, né? Que se constituiu na dizimação da população indígena, na apropriação de sua terra. E a outra parte, nós também nos construímos com o despovoamento da África e a escravidão da população negra, né? Se a gente pensar que a abolição foi uma coisa extremamente cruel, que o Brasil foi o penúltimo país a acabar com a escravidão na América, e que você já tinha experiência de outros países que indenizaram a população negra, e que aqui no nosso país, sem indenização, sem reconhecer o direito, e o Conde de Duque de Caxias queimaram e fizeram uma lei que queimou todo o registro da escravidão, porque era esse registro que garantiu em outros países o direito à indenização. Então, as terras brasileiras foram tomadas dos índios e não se deu direito à população escrava, à população negra, que foi quem trabalhou e construiu a riqueza desse país por 400 anos, né? Não se permitiu o acesso dela à terra. Então, a abolição de analfabetos, deficientes físicos, né? Porque havia uma política do Estado brasileiro de dizimação da população negra. Então, o fato de quem nasce ser livre, qual o senhor de escravo, ia querer criar aquela criança. E serem livres a partir do depois iam para onde? Então, com a abolição foi um ato no Brasil extremamente cruel. Estão livres, mas não têm direito a nada, não são indenizados, não têm terra, não têm trabalho, e agora o trabalho pago será pago para brancos, não para negros. Então, historicamente, a população negra foi desapropriada, mutilada, violada. Então, nós temos que ter políticas que a possam incluir, né? Então, nós falamos afrodescendentes, e já nisso nós somos descendentes de europeus, eu que de um lado tenho um avô português, eu sei que ele é de Trás-os-Montes, da região de Algarves. E quando a gente fala que os negros são afrodescendentes, a África é um continente, eles são de qual região? Então, a população negra não tem até hoje o direito de saber sua ascendência, de onde veio. Então, veio de um continente inteiro. Então, se nós pensamos, somos todos americanos, somos todos do mesmo lugar, a mesma cara, a mesma pele indígena, vermelha.
Nós igualamos o que não tem igualdade, né? Os povos, a população negra, a população africana, eram povos diferenciados, tribos diferenciadas, clãs, língua, cultura, com identidade, né, em comum, mas cada um com a sua identidade e que nós negamos aos seus descendentes brasileiros, pela condição da pele. Então, as políticas de cota, as políticas em que a população mais miserável e a população negra tenha direito, são políticas que garantam a construção. A população de rua, a população carcerária, a população nas casas-abrigo da antiga FEBEM, né, é majoritariamente negra. Então, nós temos claro que essa população, que constitui a população brasileira, ela é marginalizada. Então, as políticas públicas têm que garantir que a igualdade seja construída. Então, quando você faz política de cotas, quando você faz um diferencial, como aconteceu, as mulheres também não podiam, em o Código Civil de 45, diziam que a mulher era propriedade do marido. É com a Constituição de 88 que as mulheres passam a ter direito à pensão quando separadas, a ter contas sozinhas no banco, a ter propriedade em seu nome. É a partir de 1988, é muito recente isso. Então, as mulheres são a maioria, né, das pessoas em condições, uma condição de vida, né, da população miserável, da população de rua, a maioria é mulher. Apesar que a gente tem um número grande hoje em função das drogas de homens, mas a grande maioria da população pobre é feminina. As mulheres negras, as mais pobres, né? Em públicas, nós temos que pensar essas diferenças para poder construir a igualdade. Então, eu, por exemplo, no movimento de mulheres, quando a gente fala, a mulher quer direito ao trabalho, sair de casa, as mulheres negras vão perguntar quando não pudemos. Porque elas sempre trabalharam fora. Porque elas sempre andaram sozinhas. Não. Então, nós temos que repensar, porque se nós desejamos um mundo de paz, um mundo em que o futuro seja garantido, com paz, qualidade de vida, com trabalho para todos, nós temos que pensar nesse histórico da construção da nossa realidade, que foi ditado pelo egoísmo, pela violência e pelo capitalismo, pelo interesse, não nos indígenas. Devemos mudar isso. O ser humano, ele é essencial. E não há diferença entre um e outro. Né? Todos sangramos vermelho. Então, precisamos necessariamente construir políticas públicas que se diferenciam as populações a que são dirigidas, porque a ação é a partir de 88 que as mulheres têm direito à casa e que os programas de moradia garantem que 30% das mulheres que moram sozinhas são chefes de família que têm acesso à casa, como prioridade, né? Porque hoje 30% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Quando há um parceiro, mesmo que ele esteja desempregado, ela ainda acredita que seja ele o chefe da casa. Da nossa cultura, né? Esse machismo que acha que as mulheres devem ser submissas. E nós, homens e mulheres, precisamos construir a igualdade nas relações, que só foi discutida e garantida em lei a partir de 88, com a construção da democracia, né? E essas diferenças e esse sentido de que as populações marginalizadas precisam ser tratadas, nós precisamos repensar, como precisamos repensar o sistema penitenciário. Para que tantos homens?
saudáveis, amontoados, feito bicho, que nem os bichos devem ser tratados dessa maneira, né? Amontoados, sem estar trabalhando, sem estar podendo repensar o que fizeram, para poderem se arrepender e se reconstruírem como homens para voltarem ao convívio social. Nós temos sistematicamente construído uma realidade violenta e cruel, né? O número de mortes de mulheres, a cada 2 horas, uma mulher é morta por violência doméstica. Isso é muito sério, né? É a forma como as nossas relações se estabelecem, relações afetivas, mais gentis, amorosas e respeitosas, fazem parte também de um mundo melhor. Então, as políticas públicas de educação, saúde, de formação, de respeito, elas têm que estar pensando essas questões para que a gente combata a violência estrutural da nossa sociedade, né? Uma sociedade que se construiu no trabalho escravo, na exploração sistemática da população. E que nós vemos que hoje ainda vivemos, quando nós temos que o governo federal, a realidade, o governo federal financia banco a quem precisa, numa época de pandemia, que não está tendo como trabalhar, e não desenvolve políticas, e tira dinheiro da educação e da pesquisa, que é o que dá autonomia a um país, nós vivemos uma situação que mantém um capitalismo cruel, e a diferença, a construção da igualdade, que é o sentido da democracia, que é como são cobrados os impostos, nós precisamos discutir e ter planos de vida e futuro. Nós precisamos ter claro que mundo nós queremos viver. E a forma como ele vai se construir é assim, com essa conversa, com essa iniciativa maravilhosa dessa pastoral, de estarmos nos conscientizando e nos em um futuro melhor para as gerações que estão por vir. Porque o ser humano é para sermos violados e agredidos. Nós nascemos para sonhar e sermos felizes. Como construir isso? É um projeto em comum. Então, as palavras precisam adquirir o seu verdadeiro significado. Estamos numa democracia, o governo é para todos. Então, é isso que nós precisamos construir. Nós queremos um mundo de paz, então é isso que nós vamos construir. Não é matando aos outros que construiremos a paz. Nós construímos com trabalho, com qualidade de vida e com um mundo melhor em todas as áreas, com planejamento urbano, com legislativo. É isso que nós precisamos começar a exercitar como brasileiros, como Vale Paraibanos, como cidadãos da água que nós somos. Nós precisamos começar a nos respeitar e ao ambiente, olhar onde vivemos e pensar de que maneira isso pode ser muito melhor. Porque pode, né? Faço. Tomar uma aguinha. Acho que... Posso... Mauro? Bem, a gente está caminhando já para os finalmente, a hora passa. A gente está bom, a gente nem deu tempo passar. Já para os finalmente. E eu quero lembrar que hoje é o dia do cuidado com a criação. Papa Francisco pede que se reze por toda a criação. E o Papa diz, Papa pede que a gente denuncie todo o enriquecimento de países e empresas com a exploração do meio ambiente, expressando assim a nossa preocupação com a geração de uma dívida ecológica. O Papa ainda nos convida para cuidar da criação hoje. Cuidado é hoje, não amanhã. Amanhã a gente vai
sofrer as consequências de não ter cuidado da criação. Está muito feliz de ter a sua presença aqui, viu, Dora? A gente está caminhando já para os finalmente, essa hora está passando. É uma alegria enorme ter você aqui falando desse assunto com tanta propriedade. Pessoa que a gente aprendeu a admirar na convivência, minha professora, e muito querida por vários cruzeirenses aqui. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma palavra. O que nós temos aqui? Temos um comentário falando da participação, ele está falando assim, porque só com a participação de muita gente é que os governantes vão melhorar. É um fato mesmo. E a proposta desta sexta Semana Social é justamente essa, é um mutirão. Meus irmãos, mutirão não é só eu com a Dora, mutirão somos todos nós. Quando nós nos reunimos, juntarmos forças, não para o embate físico, mas para o embate ideológico, para presença, para a gente se manifestar presente também. A gente não pode deixar que uma minoria fique brigando, fique lutando por aquilo que é responsabilidade de todos. É preciso, de uma forma democrática, coerente, com responsabilidade, com seriedade, é preciso que a gente ocupe o nosso espaço desse mutirão. Esse mutirão pela vida da água, pela vida da saúde, pela vida da terra, pela nossa vida. A gente vai estar no final rezando a oração que o Papa nos propôs para esse dia, mas eu queria que a Dora fizesse os comentários finais dela, já agradeço, fica aqui o agradecimento do nosso padre Fabrício, que é o coordenador do setor pastoral. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por enriquecer essa noite com todo esse conhecimento, que vai ficar disponível aqui para quem não teve a oportunidade de assistir nesse momento, vai ficar gravado, as pessoas vão poder estar buscando conhecimento e informação nessa live. A live é muito rica. Muito obrigado pela sua presença, Dora, por favor, suas palavras. Conhecimento e informação nessa live. Tentando aqui. Ó, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fico perguntando, porque ser bem então peço desculpa por alguma coisa. Agradeço muitíssimo o convite, Mauro, meu querido aluno, né? Aí que me recebeu bem. Obrigado pela Maitê aí que fez a pergunta, que é uma amiga queridíssima, né, que fez esse comentário aí. E eu gostaria de dizer que o Mauro tem toda a razão. Ou nós nos unimos, ou a gente não tem como construir um mundo melhor. Apoia. Então, é a nossa postura, é a nossa decisão pessoal, são as nossas ações, que Graça também foi aluna, então eu quero encerrar a minha fala, que tem o tema qualidade de vida, o sentido das políticas públicas, recuperando e lembrando que nós recebemos um vício nesse país em que as palavras não significam exatamente o que elas querem dizer. Nós, então, sofremos um golpe militar que se autodenominou Revolução, né, de 64. E então, o sentido do público é criar o bem comum, é administrar o bem comum, de forma que a qualidade de vida se estenda a todos. Qualquer outro sentido para a política, o interesse pessoal, o desvio de verba, ele é criminoso. O sentido da política pública e da democracia é a construção do bem comum. Não podemos hesitar e nem duvidar de que seja o interesse pessoal, o desvio de verba, a falta de respeito às populações. A definição da democracia é o governo de todos
para todos. Nós elegemos representantes, não elegemos ditadores, não elegemos pessoas arbitrárias. Nós elegemos aqueles que devem representar e administrar o bem comum. É com esse sentido que nós temos que imaginar que mundo nós queremos viver, onde nós vivemos, de forma que a ecologia seja respeitada e o meio ambiente possa conviver com humanos pacíficos, gentis, saudáveis, felizes, que se realizem. O resto é exploração, violência e crime. Eu desejo que todos nós possamos, que as nossas ações possam, enfim, construir um mundo melhor, que as futuras gerações. Muitíssimo obrigado pela consideração, pela honra de abrir essa semana. Agradeço ao Mauro, a toda a pastoral. Muito obrigada pela oportunidade, minimamente. Quero estar fazendo, nesse momento final, essa oração aqui da Laudato Si, que fala sobre o cuidado. Essa oração aqui da Laudato Si, se puder ficar no telefone para dar oração pela nossa terra. Deus, onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Obrigado a você que esteve conosco, acompanhou essa live. Compartilhe, curta, para que outras pessoas possam beneficiar disso. Gratidão a você, Dora, por muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez, em nome do nosso coordenador do setor, Padre Fabrício. Tenho certeza que ele gostou também de você, ele não conhece você pessoalmente, mas ele vai gostar. A sua fala é uma fala muito verdadeira, uma fala muito real, uma fala muito oportuna para esse momento. Que Deus conserve você nessa luta, viu? Conte sempre com a nossa oração, com a nossa ajuda, e sempre que possível nós estaremos juntos. Gratidão. Obrigado a você que esteve conosco. Boa noite. Amanhã, nosso segundo encontro será às 20h30 com o reverendo Jefferson Lillard. E o tema de amanhã será Vida Digna, Direito de Todos. Você é nosso convidado para estar conosco amanhã. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Dora, mais uma vez.